Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre anatomia e cinesiologia do complexo do ombro. Felipe, como assim complexo do ombro? Por que complexo do ombro e não articulação do ombro? Na verdade, quando a gente está estudando o sistema esquelético, a gente aprende que o sistema esquelético ele é dividido em porções. Dentre essas porções, então, a gente vai ter o esqueleto axial, que é composto então por todos os ossos do eixo central. A gente vai ter o esqueleto apendicular, que é composto então pelos ossos que formam os membros superiores e os membros inferiores. E a gente também vai ter o esqueleto de cinturas. O que seria então o esqueleto de cinturas? O esqueleto de cintura nada mais é do que o conjunto de ossos que faz então a interseção, na verdade que fazem a articulação entre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Então, se a gente vai levar em consideração essa junção entre axial e apendicular, a gente tem que lembrar então que a gente tem dois esqueletos de cinturas, ou duas cinturas, que são a cintura escapular, que na verdade é representada então pela parte óssea, né, quando a gente está falando então de sistema esquelético, pela escápula e pela clavícula, então isso forma a cintura escapular, e a gente também tem a cintura pélvica, que é formada então pelos ossos ilíacos, então de um lado o osso ilíaco direito, do outro lado o osso ilíaco esquerdo. Qual é a função então das cinturas? Articular os apêndices ao tronco. Então qual a função da cintura escapular? Articular o membro superior ou o apêndice superior ao tronco. Como se dá essa articulação, então? Essa articulação se dá através da escápula e da clavícula, que fazem um ponto de interseção entre o húmero, que é o primeiro osso, então, do membro superior, e a caixa torácica, que vai representar, então, o nosso esqueleto axial. Então, quando a gente olha aqui na imagem, o que a gente pode ver? A gente pode ver, então, o nosso húmero, que vai ser o osso proximal, então, do nosso membro superior, e a gente vai ter, então, aqui posteriormente a escápula, anteriormente a clavícula. Então é como se a escápula e a clavícula abraçassem a caixa torácica para articular esse membro superior, que é representado pelo húmero, ao tronco, que vai ser representado então pela caixa torácica. E aí a gente vai ter algumas articulações. Que articulações são essas? Então a gente vai ter a articulação externo-clavicular, a gente vai ter a articulação acromioclavicular, a gente vai ter uma articulação que não é uma articulação morfológica, mas uma articulação funcional, que é o que a gente chama de articulação escápulo-torácica, que é em relação à mobilidade, uma das principais articulações do ombro, e daqui a pouquinho a gente vai falar da função de cada uma dessas articulações. E depois a gente vai ter então a principal articulação do complexo, que vai ser a nossa articulação glenomeral, que é a articulação mais móvel do nosso corpo. É uma articulação esférica, então assim como todas as outras citadas aqui no complexo do ombro, é uma articulação sinovial, só que é classificada como uma articulação esférica. E além de ser uma articulação esférica, tem todas as características morfológicas que favorecem muito amplitude de movimento. Que características são essas? Primeiro, ela tem um sulco da cavidade glenoide, então ele é muito raso. A cabeça do húmero é maior do que o encaixe, então, da cavidade glenoide, o que faz, então, com que essa articulação ela seja mais frouxa, ou seja, o encaixe não seja tão perfeito como o que acontece na coxa femoral, na articulação, então, entre a cabeça do fêmur e o acetábulo lá no quadril. E além disso, essa articulação então trabalha o tempo todo com peso puxando o membro superior para fora da cavidade. Então a gente fala que essa articulação ela é uma articulação decoaptada ou descomprimida. Por que isso então? Porque o peso do membro superior está o tempo todo puxando o húmero para fora da cavidade glenoide. Então a grande tendência quando a gente fala de lesão da articulação glenomeral, na verdade, são as luxações ou subluxações, que são as desarticulações totais ou desarticulações parciais dessa articulação específica glenomeral. Por quê? Porque ela tem muita mobilidade, mas ao mesmo tempo ela tem muita instabilidade. Então existe uma regrinha, na verdade, uma relação entre instabilidade e mobilidade. Quanto maior for a mobilidade, maior é a instabilidade articular.
quanto menor for a mobilidade, maior é a estabilidade articular. Então, qual é a grande diferença quando a gente compara, por exemplo, as duas articulações esféricas do nosso corpo? A articulação glenohumeral e a articulação coxofemoral. Aqui eu tenho uma articulação decoaptada ou descomprimida, ou seja, uma articulação aberta. Qual é a vantagem disso? Eu tenho muita mobilidade. Qual é a desvantagem disso? Eu tenho menor estabilidade, ou seja, ela é uma articulação mais instável. Quando eu penso lá no quadril, então, na coxa femoral, eu tenho uma articulação comprimida, eu tenho uma articulação com melhor encaixe articular, eu tenho uma articulação mais estável, mas ao mesmo tempo eu tenho uma articulação menos móvel, porque se eu tenho mais estabilidade, eu tenho menor mobilidade, ou seja, menor amplitude dos movimentos. Apesar de no quadril eu também realizar movimento de flexão, extensão, rotação interna, rotação externa, adução e abdução e circundução, assim como no ombro, as amplitudes desses movimentos então é que vai se dar então de forma muito menor. Enquanto aqui no complexo do ombro, então, a gente tem grandes amplitudes de movimento. E por isso, então, o complexo do ombro é comumente lesionado em lesões traumato-ortopédicas, principalmente associada à queda. Então, voltando para a parte de anatomia, quando a gente pensa em sistema esquelético, o que é a nossa cintura escapular ou quem é o complexo do ombro, então? Então, a cintura escapular vai ser formada pela clavícula anteriormente e pela escápula posteriormente. A função delas, então, articular o húmero, que é o osso do membro superior, o osso proximal do membro superior, ao tronco representado, então, pela caixa torácica. Só que o que a gente tem que levar em consideração, então? Que esse complexo do ombro, na verdade, ele vai ser formado por um conjunto de articulações. Então, quando a gente pensa na biomecânica, eu tenho que levar em consideração o movimento. E aí a gente já começa a puxar o nosso estudo, então, para as articulações, para as principais estruturas articulares relacionadas ao complexo e depois para o músculo. Por que isso? Porque quando a gente pensa em osteocinemática, quem se movimenta no espaço é o osso. Porém, quem gera o movimento é o músculo. E os movimentos acontecem através das articulações. Então, quando a gente pensa então no complexo, o que eu tenho que levar em consideração? Que o ombro ele não é uma articulação, mas sim um complexo articular. E o movimento do ombro, que a gente chama de movimento final do ombro, nada mais é do que o resultado da somatória dos movimentos que acontecem em todas as articulações do complexo. Então, quando a gente está fazendo um movimento de flexão, movimento de extensão, movimento de adução, abdução, rotação interna e rotação externa, o que a gente fala? A gente tem 180 graus de abdução do ombro, a gente tem 180 graus de flexão do ombro, a gente tem tantos graus de rotação interna, tantos graus de rotação externa, beleza. Mas o que está sendo levado em consideração? O que está sendo levado em consideração é a somatória dos movimentos que acontecem em cada uma das articulações. E aí você tem como resultado final movimento do ombro. Então, por que é importante falar disso? Porque quando a gente fala de articulação, morfologicamente, uma articulação nada mais é do que o ponto de junção entre dois ossos. Então aqui a gente não tem uma única articulação, a gente tem algumas articulações. Então, como eu já falei para vocês, a gente tem articulação externo-clavicular, a gente tem articulação acrômio-clavicular, a gente tem articulação glenohumeral e a gente tem articulação escápulo-torácica. E durante esses movimentos, então, do ombro, para flexão, extensão, rotação interna, rotação externa, adução e abdução, o que a gente vai apresentar, então? Somatória de movimento de todas essas articulações. É claro que aqui eu tenho articulações mais móveis. Quais são as articulações mais móveis? A glenohumeral, que é a chamada então de principal articulação do complexo, mas a gente também tem uma outra articulação muito móvel, que não é uma articulação morfológica, mas uma articulação funcional. Que articulação é essa? A articulação então escápulo-torácica. Então, apesar dela não ter as estruturas articulares de uma articulação sinovial, cápsula articular, líquido sinovial, ligamento, ela é muito importante porque os movimentos da escápula em relação à coluna torácica, movimento de protração, retração, adução, abdução, elevação e depressão, são grandes facilitadores dos movimentos que vão acontecer
na glenomeral. E aí então a gente vai ter somatória de movimento, além dos movimentos da clavícula, que apesar de serem movimentos menores, também são muito importantes então para o complexo como um todo, tá? Então se a gente está falando de articulação, a gente já viu aqui todas as articulações. Felipe, por que no complexo do ombro a gente tem uma articulação principal, que é a articulação glenomeral, e algumas articulações acessórias? Então a gente sempre leva como articulação principal de um complexo aquela que dentro do complexo tem maior amplitude de movimento. E quem tem maior amplitude de movimento no complexo do ombro? A articulação glenomeral. Só que o resultado final, né, do movimento do ombro, ele é derivado da somatória do movimento da glenomeral com o movimento das demais articulações. Então, quando a gente vai estudar, o que a gente estuda, na verdade, ou durante uma avaliação, é importante avaliar o movimento de cada uma dessas articulações e não simplesmente o resultado final. Então, durante uma avaliação, se um paciente ele tem perda de arco de movimento em um determinado sentido, eu tenho que avaliar articulação por articulação para saber em que ângulo ele tem perda de movimento, se essa perda de movimento ela é relacionada com dor ou não, se essa perda de movimento ou se essa dificuldade de mobilidade tem alguma coisa, alguma estrutura impedindo esse determinado movimento, e eu tenho que levar em consideração qual é o ângulo de movimento comprometido. Para quê? Para a gente conseguir correlacionar a função do movimento com a função de uma determinada articulação dentro da amplitude total de movimento. Então, olha o que a gente tem que lembrar. Toda vez que o ombro está em movimento, então, né, o complexo como um todo, a primeira articulação que se movimenta é a articulação glenomeral. Por isso, até ela é a principal. Então, ela é responsável pelos primeiros graus de todos os movimentos. Flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna e rotação externa. Beleza? Agora, durante esses movimentos, ela tem um limite articular. Então, ela vai até o limite dela e depois começam a aparecer os movimentos das outras articulações. Então, um exemplo disso, e que a gente pode ver em todos os livros de cinesiologia e biomecânica. Quando a gente está fazendo um movimento de abdução, que vai ser então a elevação no plano coronal, durante a abdução, o movimento da glenomeral ele vai acontecer de forma isolada até 60 graus. Alguns autores colocam como 60, outros autores colocam como 70, outros autores colocam como 80. É claro que existe uma variação de indivíduo para indivíduo, mas os primeiros graus de abdução eles acontecem exclusivamente na articulação glenomeral. Só que após isso a gente pode notar então que todo mundo consegue fazer uma abdução até 180 graus. Então o que acontece? Essa glenomeral ela se movimenta até 60. Depois de 60 até 120, 130, a gente vai depender de uma rotação lateral da escápula. Felipe, por que a rotação lateral da escápula? Porque a rotação lateral da escápula vai projetar a cavidade glenoide superiormente. Então, quando a gente está fazendo a abdução, até 60 graus, entrou então só a articulação glenomeral. Depois, quando a gente chega entre 60 e 90, o que acontece? O tubérculo maior do húmero, que é lateral, ele vai reduzindo o espaço em relação ao acrômio, até que ele vai ter o espaço dele comprometido. Então eu tenho uma limitação articular. Então a partir daí eu dependo do quê? Eu dependo de uma mobilidade da escápula. Então a escápula vai fazer rotação lateral e projetar essa cavidade glenoide para cima. Felipe, então a gente vai ter 60 graus só de abdução derivada então da glenomeral. Depois eu vou ter mais uns 60 graus derivados da escápula torácica. E o resto? O restante do arco de movimento vai depender então de uma inclinação da clavícula e depois de uma inclinação do tronco. Então no final da abdução a gente vai ter então uma leve inclinação lateral do tronco, projetando então esse membro superior para cima. Então só para a gente observar durante o movimento de abdução, todas as articulações trabalharam. Primeiro, começou o trabalho na glenomeral, depois o trabalho vai ser continuado pela escápula torácica, depois vai ser solicitada então a mobilidade de clavícula e depois ainda vai ser complementado por uma inclinação de tronco. Então olha como que é muito mais complexo do que a gente estudar simplesmente a abdução do ombro. Por quê? Porque se um paciente tem uma determinada limitação,
Essa limitação ela pode ser de glenomeral, essa limitação pode ser de escápula, essa limitação pode ser de clavícula. Então a gente tem várias disfunções que podem gerar comprometimento do ombro. E aí a gente vai ter que separar e avaliar articulação por articulação, aonde eu tenho hipomobilidade, aonde eu tenho hipermobilidade. Então, se eu tenho uma articulação trabalhando menos, ou seja, hipomóvel, consequentemente eu vou ter uma articulação trabalhando mais e gerando compensação, que é o que a gente chama de hipermóvel. Então a gente sempre vai ter uma hipermobilidade compensando uma hipomobilidade. Felipe, quem é o problema? Quem é a causa do problema? A hipomobilidade ou a hipermobilidade? Então, as causas dos problemas, então, são as hipomobilidades. Por que, então? Se eu tenho alguém trabalhando menos, eu vou ter alguém trabalhando mais. Esse alguém está trabalhando mais para compensar. Só que qual o problema clínico disso, quando a gente está falando, então, de correlação clínica? É que a sintomatologia, ela normalmente está relacionada com quem está trabalhando mais. Por quê? Porque aquele cara está saindo do trilho dele para compensar o movimento de outra articulação que está trabalhando muito menos. Então, normalmente, o que a gente tem? A gente tem compensações na glenomeral, porque se eu tenho uma discinesia escapular e a minha escápula não se movimenta muito bem, essa falha de movimento, essa perda de movimento da escápula vai gerar uma compensação na glenomeral. Então a glenomeral, em vez de trabalhar 60 graus, ela começa a trabalhar 80, 90, 100, 110 graus para compensar a perda de movimento escapular. Consequência disso, ela depois de um determinado ponto, ela começa a trabalhar fora do trilho anatômico, começa a gerar atrito e a consequência é processo inflamatório. Qual é o grande problema disso? É que muita gente, quando vai avaliar, leva em consideração a consequência e não a causa. Então, quando ele vai tratar, a pessoa fica tratando a sintomatologia, e isso é muito frequente da gente ver. Então, se eu tenho uma dor, e a dor está relacionada à glenomeral, a pessoa fica tratando a articulação glenomeral, sem avaliar necessariamente mobilidade de clavícula, sem avaliar necessariamente mobilidade de escápula. Por quê? Porque a causa do problema pode estar nesses pontos. E muitas vezes, você tratando só a escápula e a clavícula, ou seja, recuperando mobilidade dessas outras articulações, você tira a sobrecarga daquela articulação, que é a articulação glenomeral, e, consequentemente, você tem uma melhora no resultado desse indivíduo. Por isso é tão importante a gente bater nessa tecla. E, às vezes, o próprio indivíduo, o próprio paciente chega para você e fala: mas Felipe, mas você está mexendo aqui e a minha dor não é aqui. A minha dor está ali no ombro, lá em cima. Mas o que acontece? Está aparecendo aquela dor, na verdade, porque está existindo um processo de compensação. Aonde tem que trabalhar primeiro? Aonde tenha pouca mobilidade. Para quê? Porque aumentando a mobilidade nas regiões hipomóveis, então, a gente tira a compensação da região hipermóvel. E aí, consequentemente, essa articulação, então, ela começa a trabalhar de forma mais harmônica. A gente tem que levar em consideração ainda, durante os movimentos do ombro, algumas coisinhas. Primeiro, quando a gente está falando, então, de movimento de abdução, a gente tem que levar em consideração o espaço subacromial. Felipe, o que é o espaço subacromial? Então, o espaço subacromial, como o próprio nome já sugere, é o espaço localizado, então, abaixo do acrômio, ou seja, entre o acrômio da escápula e a cabeça do húmero. Por que isso? Porque a gente tem um músculo muito importante, que é um músculo que compõe o complexo do manguito rotador, que é o meu músculo supraespinhoso, que ele tem a origem na fossa supraespinhal, mas ele tem a inserção lateralmente no tubérculo maior. O que acontece? Como esse tubérculo maior é uma proeminência óssea, durante os movimentos de abdução, o tubérculo maior sobe e, consequentemente, ele diminui o espaço subacromial. Além disso, nesse espaço subacromial, a gente vai ter uma bursa, que é a bursa subacromial. Essa bursa, então, tem a finalidade de diminuir ou evitar atrito entre o tendão do supraespinhoso e as extremidades ósseas localizadas, então, aqui abaixo do acrômio. Então, o que começa a acontecer? Se eu tenho uma amplitude de movimento maior do que o normal nessa glenomeral, eu vou ter uma diminuição desse espaço subacromial,
consequentemente uma compressão no tendão do supraespinhoso, o que pode gerar então tendinite do músculo supraespinhoso, que é uma das lesões mais comuns então no complexo do ombro, principalmente para quem trabalha com muito movimento de elevação do membro superior, tá? Tanto na flexão quanto na abdução. Então isso é muito comum em empregadas domésticas, isso é muito comum em professores que têm que ficar o tempo todo escrevendo e trabalhando com mais abdução. E essas lesões ou essas compressões de forma repetitiva podem gerar rupturas parciais ou podem gerar outros processos inflamatórios recidivantes, então, aqui no complexo do ombro, tá? Então, isso aqui é uma estrutura bastante importante para a gente falar e que tem uma relevância clínica muito significativa. Agora, a gente tem outras estruturas além, né, das articulações que a gente viu aqui. Quais são as principais estruturas ósseas, então, relacionadas ao complexo do ombro e que a gente tem que conhecer porque vai ter correlação clínica ou algumas correlações clínicas? Então, aqui está aparecendo para a gente o acrômio. Então, a gente falou da fossa subacromial, beleza? Então, a fossa subacromial ou o espaço subacromial é o espaço localizado abaixo do acrômio. Só que o acrômio, que é um acidente ósseo localizado lateralmente na escápula, ou seja, representa o final da espinha da escápula, ele pode ser maior ou menor, variando de indivíduo para indivíduo. Então, o próprio acrômio ele pode ser classificado como acrômio do tipo 1, acrômio do tipo 2 e acrômio do tipo 3, que seria o acrômio ganchoso. Felipe, por que você está falando de tipo de acrômio nessa aula, então? Se a gente está falando de anatomia, a gente tem que conhecer as possíveis variações anatômicas quando a gente fala, então, da escápula. E as possíveis variações anatômicas relacionadas ao acrômio, então, estão relacionadas ao tamanho desse acrômio. Qual é o problema disso ou onde estão as correlações clínicas nisso? Quanto maior for o acrômio, menor vai ser o espaço subacromial. Então, se eu tenho um indivíduo que tem um acrômio do tipo 3, ou seja, um acrômio ganchoso, ele vai ter maior tendência de fazer compressão e lesão do supraespinhoso. Vai fazer necessariamente? Não necessariamente ele vai estar fazendo a lesão, mas ele vai ter uma maior tendência. Por quê? Porque o espaço subacromial vai ser menor. Se eu tenho um indivíduo que tem um acrômio do tipo 1, ele vai ter um maior espaço subacromial, consequentemente, então, ele vai ter menor tendência à lesão. Isso não significa que ele não vai desenvolver nenhuma lesão ao longo da vida, só significa que o espaço é maior, que o tendão trabalha de forma mais harmônica e que trabalha de forma mais livre. Então, visto isso, quando a gente fala então de anatomia esquelética e articular então da cintura escapular, já correlacionando então um pouquinho de todas as articulações, agora a gente vai falar um pouquinho da parte muscular, que é a grande responsável então por gerar os movimentos aí. Quando eu estou estudando, então, a parte muscular da cintura escapular, eu costumo dividir para os meus alunos essa parte muscular ou as estruturas musculares envolvidas no complexo do ombro em 3 grandes grupos musculares. Quem seriam esses 3 grandes grupos musculares, então? Então, eu considero como grupos musculares do ombro, primeiro, os músculos estabilizadores da escápula. Segundo, os músculos estabilizadores da glenomeral. E terceiro, os músculos dinâmicos do ombro. Felipe, como assim músculos estabilizadores da escápula, músculos estabilizadores da glenomeral e músculos dinâmicos? É porque eu tenho músculos que não realizam movimento direto na cintura escapular, ou seja, na articulação glenomeral, no ombro propriamente dito. Mas eles são músculos muito importantes relacionados então à cintura escapular. Por quê? Porque eles dão estabilidade para a escápula. Quando a gente pensa então nos movimentos da glenomeral, que vão determinar o resultado final então dos movimentos do ombro, porque quando a gente pensa em movimento do ombro, a gente está pensando então na projeção do húmero em relação à escápula, né? Tanto faz para abdução, adução, rotação interna, rotação externa, flexão, extensão. Quando a gente está pensando nesses movimentos, esses movimentos então eles precisam acontecer do húmero em relação à escápula. Por quê? Porque a minha articulação glenomeral está aqui. O que interessa para mim é a projeção do meu membro superior naquele sentido, no sentido da flexão, no sentido da abdução.
Só que para isso acontecer, eu tenho que ter uma estabilidade da escápula. Então essa minha escápula, normalmente ela vai ser o meu ponto fixo do movimento, e quanto mais estabilidade eu tenho na escápula, melhor vai ser a harmonia do movimento na minha glenomeral. Felipe, mas você não falou que a escápula também realiza movimento e ela também vai ser muito importante, então, na somatória dos movimentos? Então ela não vai fazer protração, retração, adução, abdução, elevação e depressão? Sim, ela vai ser muito importante quando a gente pensa, então, na mobilidade geral da cintura escapular. Mas essa escápula, eu tenho que pensar que ela é a grande responsável por articular o membro superior, ou seja, o esqueleto apendicular superior, que está representado pelo húmero, ao tronco. Então, se eu estou pensando na articulação, eu estou pensando que essa escápula é o ponto de articulação. Eu não tenho articulação do húmero com a clavícula. Então, a escápula e a clavícula abraçam a caixa torácica e a escápula se articula com o húmero. Então, a escápula é o meu ponto fixo em relação ao meu membro superior. Então, é muito importante que eu tenha uma escápula estável. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho estabilidade da escápula, eu vou ter como consequência disso uma melhor mobilidade, uma maior estabilidade de membro superior, melhor harmonia dos movimentos do ombro. O que seriam então os músculos estabilizadores da escápula? Então os estabilizadores da escápula são aqueles músculos que não têm necessariamente uma ligação direta com o húmero e que não realizam movimento necessariamente no complexo do ombro e na glenomeral, mas que eles são responsáveis por movimentos da escápula ou por estabilização da escápula. Então, exemplo disso, a gente tem os nossos músculos romboides. Então, romboide maior, romboide menor são estabilizadores da escápula. A gente vai ter o nosso músculo serrátil anterior, que é um músculo muito importante, estabilizador da escápula. Por quê? Porque é ele que puxa a escápula contra as costelas e que faz, então, uma maior aderência da escápula nas costelas para que os movimentos aconteçam de forma mais harmônica. E esse músculo é um músculo muito estudado quando a gente fala, então, de discinesia escapular e de escápula alada, que são derivadas dessa disfunção, principalmente do serrátil anterior e dos músculos estabilizadores. E além disso, a gente tem um outro músculo que é muito importante na estabilização da escápula, então, que vai ser o nosso músculo peitoral menor. Por quê? Porque o peitoral maior ele é um músculo dinâmico, ele é um músculo mais superficial, é um músculo dinâmico. Mas o peitoral menor, ele se insere então no processo coracoide da escápula e ele gera uma estabilidade anterior. Então eu tenho músculos que estabilizam anteriormente, eu tenho músculos que estabilizam posteriormente, eu tenho músculos que estabilizam lateralmente. E o ideal é ter essa escápula mais estável possível para eu ter como resultado disso movimentos mais harmônicos possíveis. Beleza, Felipe? Então esses são os grupos musculares principais responsáveis então pela estabilização da escápula. Sim, além do trapézio, claro, trapézio superior, trapézio médio, trapézio inferior, o elevador da escápula. Então quem seriam esses músculos? Trapézio superior, trapézio fibras médias, trapézio fibras inferiores, peitoral menor, romboide maior, romboide menor e serrátil anterior. Então esses músculos são os principais estabilizadores da escápula, beleza? Felipe, agora quem são os músculos então estabilizadores da glenomeral? Quando a gente pensa em estabilização da glenomeral, a gente pensa em um grupo de músculos que a gente chama de manguito rotador. O que significa manguito rotador? É o grupo de músculos da cintura escapular responsável por gerar estabilidade. Estabilidade de quem? Estabilidade da cabeça do húmero na cavidade glenoide. Por que eles são tão importantes? Eles são muito importantes porque eu já falei para vocês lá no iniciozinho que essa articulação ela é uma articulação muito instável. Por quê? Porque além da estrutura morfológica não favorecer uma maior estabilidade, o peso do membro superior está o tempo todo puxando a cabeça do húmero para fora da cavidade glenoide. Então ele está o tempo todo tendendo a descer. Então eu dependo de músculos que mesmo eu não estando realizando movimento de membro superior, que deem sustentação para essa articulação. Então esses músculos, que são chamados então de manguito rotador, eles são os músculos estabilizadores da glenomeral, ou seja, eles são predominantemente estabilizadores.
Felipe, mas toda vez que eu vou estudar em um livro de anatomia e que eu pego lá para estudar a função do músculo, a função do músculo sempre está relacionada a um movimento. Então, exemplo, quando eu pego lá o infraespinhoso, aparece lá, infraespinhoso é o músculo agonista da rotação externa. Aí quando eu pego lá músculo subescapular, é o músculo agonista da rotação interna. Então ele não é um músculo dinâmico. Apesar dele ser agonista da rotação interna ou agonista da rotação externa, quando a gente fala de predominância muscular, ele é predominantemente estabilizador. Felipe, como assim predominantemente estabilizador? É porque ele passa a maior parte do dia fazendo a estabilização. Só que quando eu preciso da dinâmica, ou seja, do movimento, ele também realiza aquele movimento ali. Mas ele é predominantemente um músculo estático, um músculo estabilizador. E esses músculos estabilizadores, então, eles são chamados de manguito rotador, o grupo de músculos, né? Eles como grupo são chamados de manguito rotador, e eles são os músculos, então, que abraçam a cabeça do húmero. Quem são esses músculos, então, estabilizadores da glenomeral e chamados, então, de manguito rotador? Supraespinhoso, que está abraçando então a cabeça do húmero por cima. O supraespinhoso, então, ele tem a origem na fossa supraespinhal, ele tem a inserção no tubérculo maior e ele abraça a cabeça do húmero, então, superiormente. Depois a gente vai ter lá posteriormente ainda o músculo infraespinhoso. Então o infraespinhoso ele vai ter origem na fossa infraespinhal e ele vai abraçar posteriormente então a cabeça do húmero. Então o supraespinhoso abraçou por cima, o infraespinhoso abraçou por trás. Depois a gente vai ter o subescapular. Então o subescapular, que está localizado, então tem sua origem localizada na fossa subescapular e que é o principal responsável pela rotação interna de ombro, ele é muito importante para a estabilização da cabeça do húmero. Por quê? Porque ele abraça a cabeça do húmero também. Então a gente tem supraespinhoso, infraespinhoso, subescapular e o redondo menor. Então o redondo menor, ele fica localizado logo abaixo, então, do infraespinhoso. Ele tem menor quantidade de fibras musculares. E por que ele é chamado de menor? Não é porque, na verdade, ele tem menor trofismo do que o redondo maior, mas, na verdade, ele tem um comprimento menor. Por quê? Porque esse redondo menor que está saindo por trás, ele vai abraçar por trás a cabeça do húmero juntamente com o infraespinhoso. Então ele vai ter a sua inserção, ou seja, o seu ponto de inserção distal, localizado então na parte lateral do húmero, abraçando a cabeça do húmero. Felipe, mas e o redondo maior? O redondo maior ele entra nos músculos dinâmicos. Por quê? Porque o redondo maior ele não abraça a cabeça do húmero. Ele passa por baixo da axila e ele vai ser um importante, então, rotador interno. Então, enquanto eu tenho o infraespinhoso e o redondo menor sendo músculos responsáveis pela rotação externa de ombro, eu vou ter, então, o redondo maior sendo um sinergista, ou seja, um auxiliar na rotação interna, tendo em vista, então, que o nosso principal rotador interno do ombro é o nosso músculo subescapular. Além disso, a gente pode encontrar nas literaturas muitos autores considerando a porção longa do bíceps braquial, ou seja, a cabeça longa do bíceps braquial, também como uma das porções do manguito rotador. Felipe, como assim? E por que seria considerado? Porque quando a gente para observar a morfologia da porção longa, a porção longa do bíceps braquial, ela tem sua origem, então, no tubérculo supraglenoidal. Então, se ela tem origem no tubérculo supraglenoidal, ela abraça a cabeça do húmero superiormente. Enquanto a porção curta tem origem, então, no processo coracoide, ou seja, ele é mais medial do que a cabeça do húmero. E a porção curta não tem relação, então, com estabilidade, tem relação só com a mobilidade. Então, a porção curta vai ser uma porção dinâmica, mas a porção longa também é considerada por alguns autores como uma das porções, então, do manguito rotador, ou seja, um dos estabilizadores da glenomeral. Então, o que a gente pode achar? Na maioria das literaturas tem manguito rotador, supraespinhoso, infraespinhoso, subescapular e redondo menor. Em outras literaturas, além desses quatro, você também vai ter porção longa do bíceps braquial. Felipe, o que é importante, então, lembrar disso? Que a gente tem o nosso grupo de músculos estabilizadores da escápula, que a gente tem o nosso grupo de músculos estabilizadores da glenomeral
E depois disso, então, a gente vai ter os nossos músculos dinâmicos do ombro. Exemplo dos músculos dinâmicos, então, da cintura escapular. Então a gente vai ter o nosso músculo deltoide, deltoide anterior, deltoide médio e deltoide posterior. O músculo deltoide, suas três porções são abdutoras, só que a porção anterior ela é flexora e abdutora, a porção posterior ela vai ser extensora e abdutora, e a porção média vai ser abdutora. Então, como todas as porções são abdutoras, ele vai ser o grande responsável pela abdução. Lembrando que quem inicia o processo de abdução, então, do ombro é o supraespinhoso. Então, o supraespinhoso é responsável pelos primeiros graus de abdução do ombro e depois, então, essa abdução ela vai ser continuada pelo deltoide. Felipe, como é que eu faço, então, clinicamente, para diferenciar durante uma avaliação de ombro, durante uma avaliação muscular, a avaliação funcional do supraespinhoso e do deltoide? Se a gente quer fazer uma prova de função muscular para avaliar, por exemplo, se uma tendinite está relacionada com o deltoide ou se ela está relacionada com o supraespinhoso, eu tenho que levar em consideração a amplitude de movimento. Então eu vou pedir uma isometria, uma contração isométrica com o ombro colado, ou seja, com o membro superior colado ao tronco, para testar os primeiros graus de abdução quando eu quiser avaliar o supraespinhoso. Agora, se eu quiser avaliar deltoide, eu avalio ele já com o membro superior ou com o ombro mais aberto, ou seja, com maior grau de abdução. Então, normalmente, a gente avalia o deltoide com uma abdução de 90 e avalia o supraespinhoso nos primeiros graus de abdução do ombro. Então, ó, o deltoide é um músculo muito importante, mas é um músculo dinâmico. Depois, a gente tem o peitoral maior. Peitoral maior, então, um músculo muito importante, mas é um músculo também dinâmico. Qual é a função do peitoral maior? Então, o peitoral maior, como ele é classificado aí como um músculo plano, ele tem vários pontos de origem. Então, ele vai ter origem na clavícula, origem no externo, origem nas costelas, e assim vai. E depois, ele vai ser, além de plano, ele vai ser convergente. Todas as suas fibras convergem em direção, então, ao húmero. E ele vai ser um importante flexor, um importante rotador interno e um importante adutor do ombro. Então ele vai ser principalmente rotador interno, mas ele também vai ser sinergista na flexão e sinergista na adução de ombro. Além disso, eu tenho o nosso músculo grande dorsal ou músculo latíssimo do dorso. Felipe, o grande dorsal está relacionado lá com o ombro? Sim. Por que isso? Porque o grande dorsal ele sai lá das costas, mas ele vai dar a volta, ele faz uma convergência, ele dá a volta e todas as fibras dele se juntam e formam um tendão único, passam por baixo da axila e se inserem no tubérculo menor do húmero. Então o que ele vai fazer? Ele vai ser um importante rotador interno também do ombro. Então ele vai fazer uma rotação interna, só que a rotação interna dele vai estar associada com adução e extensão. Então enquanto o peitoral maior faz rotação interna com flexão e adução, o grande dorsal faz rotação interna com adução mais extensão. Essa é a grande diferença entre o músculo grande dorsal, que ele vai ser um extensor, e o músculo peitoral maior, que vai ser um flexor. Então só aí a gente já falou de três importantes músculos. Músculo deltoide, a gente já falou então do músculo grande dorsal, e a gente já falou então do músculo peitoral maior. E é claro que a gente tem outros músculos também que têm função dinâmica no ombro. Então o bíceps braquial, que é um músculo biarticular, apesar dele ter maior função de movimento no cotovelo, ele também vai ser sinergista em movimentos do ombro. Ele também vai ser flexor de ombro nas suas duas porções. Quando a gente fala do tríceps braquial, porção longa, apesar do tríceps braquial estar muito relacionado com os movimentos do cotovelo, como ele tem a porção longa, tendo origem então no tubérculo infraglenoidal, também vai ser um importante, um sinergista importante aí na extensão. E fora os músculos que são estabilizadores ou do manguito, né? E esses músculos também têm função dinâmica. Então, subescapular, que é rotador interno. Depois, a gente vai ter infraespinhoso, que é rotador externo. Redondo maior, rotador interno. Redondo menor, rotador externo. Ou seja, vários músculos que têm função estática, mas também vão ter função dinâmica no complexo do ombro.
Quando a gente pensa em músculo, então, é muito importante a gente levar em consideração, se a gente quiser fazer alguma correlação clínica, a quantidade de músculos que fazem rotação interna e a quantidade de músculos que fazem rotação externa de ombro. Então, só para a gente parar para pensar, Felipe, quais são os meus músculos rotadores internos? Então, eu tenho subescapular, é um importante rotador interno. O redondo maior é um importante rotador interno. O peitoral maior faz rotação interna. O grande dorsal faz rotação interna. Então, olha quantos músculos fazendo rotação interna. E quais são os músculos rotadores externos? Então, os meus músculos rotadores externos são o infraespinhoso e o redondo menor. Então, por que é tão importante a gente lembrar dessa correlação? Porque existe naturalmente um desequilíbrio muscular entre a rotação interna de ombro e a rotação externa de ombro. Qual a consequência disso? A gente tem naturalmente uma tendência de rodar internamente o ombro. E essa rotação pode gerar uma falha posicional que, consequentemente, pode gerar um desajuste durante a biomecânica, durante os movimentos, então, tanto na glenomeral quanto de escápula e tudo, do complexo do ombro como um todo. Então, é muito importante ter uma simetria muscular entre músculos anteriores e posteriores, entre músculos rotadores internos e rotadores externos, entre músculos adutores e abdutores, para que a articulação ela funcione de forma mais harmônica possível. Então, naturalmente, só pela quantidade de músculos eu já tenho uma tendência de ter rotação interna. Além disso, muitas pessoas que frequentam a academia e que gostam de fazer exercício se preocupam muito mais com os músculos superficiais do que com os profundos. E aí, quando elas pensam então nos músculos superficiais, ativam mais ainda as musculaturas então relacionadas à rotação interna. Então é muito comum a gente ver gente que faz atividade física, mas que apresenta o ombro com uma falha posicional. Felipe, como assim uma falha posicional? É quando naturalmente a cabeça do húmero, em vez dela estar posicionada em posição neutra, ela já está posicionada em rotação interna. Então a tendência a uma falha durante o movimento ela é muito maior. Então muitas vezes a gente tem que parar tudo, corrigir essas assimetrias para devolver uma maior harmonia para essa articulação glenomeral, para depois então corrigir o movimento. Então muitas falhas de movimento estão relacionadas a assimetrias musculares. E não adianta tratar a assimetria muscular com técnica articular. É por isso que é muito importante hoje em dia, tanto para o profissional de fisioterapia quanto para o profissional de educação física, que também trabalha com movimento, trabalhar a mobilidade. Quando a gente fala então de mobilidade, a gente está falando de movimentos articulares e das funções articulares, mas também trabalhar a flexibilidade e o equilíbrio muscular entre os diferentes músculos que trabalham no nosso corpo, beleza? Com isso a gente fecha esse assunto nosso então, falando um pouquinho sobre a anatomia da cintura escapular, anatomia esquelética, anatomia articular e anatomia então muscular, ou seja, falando um pouquinho então de osteologia, artrologia e miologia relacionada à cintura escapular e ao mesmo tempo já falando um pouquinho também de biomecânica, ou seja, dos movimentos com algumas correlações clínicas entre algumas disfunções de cintura escapular com as suas estruturas anatômicas que podem estar favorecendo ou desfavorecendo uma determinada lesão, ou seja, o aparecimento de alguma disfunção então do ombro, beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Um abraço e até a próxima aula.